O primeiro passo já foi dado pensando na temporada 2025. E aí a gente vai falar sobre a busca de um novo atacante. Gabigol está de saída, Pedro lesionado, não se sabe quando ele voltará e como voltará, e a diretoria já está analisando nomes e vários jogadores estão sendo oferecidos ao Flamengo. Mas qual é o perfil que a diretoria quer? A gente vai trazer para vocês. Tem também informação sobre Ayrton Lucas. É verdade que ele pode ir para o Cruzeiro em 2025? Ouvimos pessoas ligadas ao jogador e também diretoria do Cruzeiro. Será que é verdade? E Davi Luiz, a situação dele já está definida? Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano. Essa gestão pensa em ficar com o zagueiro, renovar com o zagueiro? Falaremos sobre isso e muito mais no vídeo de agora. Vamos para as informações. Mundial de Clubes 2025. Diego Ribas, o ídolo Diego Ribas, vai representar o Flamengo em sorteio dos grupos em Miami. Segundo o GE, Diego Ribas foi escolhido pelo presidente Rodolfo Landim para representar o Flamengo no sorteio dos grupos do Mundial de 2025, que será realizado em Miami no dia 5 de dezembro, às 15 horas, horário de Brasília. Ou seja, daqui a alguns dias será esse sorteio. A FIFA sugere um representante e um legend, que é uma lenda, para o evento. Diego Ribas teve uma grande passagem pelo Flamengo. Títulos que ele ganhou: Libertadores da América 2019-2022, Brasileiro 2019-2020, Copa do Brasil 2022, Recopa Sul-Americana 2020, Supercopa do Brasil 2020-2021 e Carioca 2017, 2019, 2020 e também 2021. Tá aí, Diego Ribas escolhido. Vocês, torcedores, gostaram do nome escolhido? Queriam outro? Enfim, podem opinar à vontade aí nos comentários. Vamos falar agora do planejamento para 2025, galera, que já começou. O Flamengo, essa atual gestão, repito o que eu falei na introdução, essa atual gestão representada por Rodrigo Dunsch vai se candidatar à eleição e, caso vença, o planejamento será esse, já inicial. Contratar um atacante para substituir Gabigol e preencher também o espaço vazio do Pedro no período que ele tiver de recuperação. Mas aí muita gente me pergunta: Vene, que atacante seria esse? Eu ainda não tenho um nome desejado pela atual gestão. O que eu tenho para vocês é perfil. E a ideia seria um jogador que atue como referência, como o Pedro por exemplo, mas que também seja versátil para jogar com características, digamos assim, mais aberto, que possa jogar até mesmo com o Pedro futuramente. Então, mas inicialmente, crucial que ele seja referência, mas também tem essa versatilidade de jogar aberto e com o Pedro na dupla de ataque. E aí vários nomes estão sendo oferecidos, inclusive do Eric Pulga, do Ceará, foi oferecido ao Flamengo. A informação que eu tenho é essa, e o Flamengo não abriu nenhuma negociação até o momento, porque eu vi muita gente noticiando que o Flamengo já estava contratando esse jogador. Não, ele foi oferecido, o Flamengo não abriu nenhuma negociação, ele se destacou pelo Ceará na Série B dessa temporada, foi o artilheiro inclusive da Série B, mas até o momento não tem nenhuma negociação em andamento. Outra informação que está viralizando aí é sobre Ayrton Lucas. Eu penso o seguinte: o Ayrton Lucas em breve vai se tornar a terceira opção, porque hoje tem Alexandro para a lateral esquerda, embora o Alexandre também jogue de zagueiro, inclusive Felipe Luiz o utilizou assim algumas vezes já nesse ano, e o Vinha pode voltar. O Ayrton Lucas obviamente ficará à disposição, mas tem gente noticiando que ele pode pintar no Cruzeiro. Eu fui procurar saber se é verdade, se procede, se tem algum interesse. No Cruzeiro já me negaram desde já, falaram assim, esquece, nem negociação tem, e nós não temos a pretensão de contratar esse jogador. Por eles entenderem que é um jogador caro, que o Flamengo dificilmente iria abrir mão para reforçar, digamos, um rival direto na briga por títulos na próxima temporada. E já pensando que Gabigol está indo para o Cruzeiro, ainda tem isso. O Gabigol está apalavrado com o Cruzeiro. O Cruzeiro vai formar um time pensando em briga por títulos. O atual dono da SAF, o Pedro Lourenço, o famoso Pedrinho BH, ele não vai poupar esforço financeiro para montar um timaço. E o Flamengo dificilmente faria negócio com o Cruzeiro, e se fizesse negócio seria por cifras bem altas, algo que o Cruzeiro não pretende pagar agora para contratar
um lateral esquerdo. No lado do jogador me falaram a mesma coisa, não tem nada, absolutamente nada, nenhuma negociação, não foi oferecido, nada. Eles não sabem de onde surgiu isso. De fato, pelo que eu acompanhei, não foi uma notícia publicada por um jornalista, foi algo que começou nas redes sociais, começou a viralizar, e um monte de gente me mandando mensagem, inclusive os cruzeirenses. Vários cruzeirenses assistem aqui ao canal Vene Casagrande, tamo junto, rapaziada. Gosto demais do Cruzeiro, Sou muito fã do Cruzeiro já há muito tempo, e eu vejo que a torcida também gosta demais aí do nosso trabalho aqui no canal Vene Casagrande. Tamo junto, pessoal, mas não tem nada. Não sei se a torcida do Cruzeiro queria a contratação do Ayrton Lucas. Acho pouco provável que essa negociação aconteça futuramente, mas fica aí a informação. Davi Luiz, pessoal, muitos flamenguistas também me perguntam sobre Davi Luiz, se ele fica, se vai renovar. Eu perguntei a um membro da atual gestão que vai continuar com essa gestão caso o Rodrigo Dunst ganhe, e esse membro me disse o seguinte, vou até ler exatamente o que ele disse. Eu perguntei, se vocês ganharem a eleição, vão renovar com o Davi Luiz? Já está definido isso? Ele falou, Vene, não está nada definido em relação a isso não. Se eu falar para você que não vamos renovar, estou mentindo. Se eu falar para você que vamos renovar, também estou mentindo. Nós vamos avaliar futuramente. Foi isso que ele disse aqui. E o Davi Luiz, para quem não sabe, ele tem contrato até dezembro desse ano. Na verdade, ele teve contrato estendido na última temporada por ter batido uma meta, e aí está até dezembro desse ano. É um valor alto para ter o Davi Luiz no elenco. Aí já dando a minha opinião, eu acho que o Davi Luiz é um jogador extremamente importante no dia a dia. Dentro de campo não está sendo mais. Para continuar com o Davi Luiz, eu acho que ele pode ser um reserva, beleza, mas aí teria que cair drasticamente o valor do salário dele, que eu sei quanto ele custa mais ou menos aos cofres do Flamengo todo mês. Acho que deveria cair bastante para poder valer a pena, porque senão eu não vejo o custo-benefício sendo bom para o Flamengo, e aí poderia contratar um outro zagueiro. Lembrando que, por falar em zagueiro, Fabrício Bruno pode ser vendido sim, é um jogador que anteriormente o Flamengo dificilmente venderia, topou vender por conta dos valores oferecidos na ocasião por um clube inglês. O Flamengo até topou vender, e aí o jogador que recuou não quis ir, mas agora o jogador perdeu espaço, o Flamengo entende que é o momento ideal para negociar o Fabrício Bruno, porém precisa de proposta, precisa chegar a algo que seja vantajoso para o Flamengo. E sempre lembrando, tem uma eleição presidencial no dia 9 de dezembro. Isso é extremamente importante. Por isso que eu acho que até o dia 9 de dezembro a gente não vai ter muitas movimentações de contratação, de venda. Acho muito pouco provável isso acontecer. Pode ter uma renovação, como é o caso do Everton Araújo, que está muito próximo de assinar a sua renovação de contrato, algum outro ajuste aí no elenco, mas venda de impacto ou contratação de impacto, acho pouco provável que aconteça até o dia 9 de dezembro. Porém, o planejamento já foi iniciado por essa gestão aí, eles já estão mapeando o mercado para futuros reforços, mas sempre dependendo do dia 9 de dezembro, que eu acho que agora será o dia mais importante do Flamengo nessa reta final de ano. Os jogos agora são apenas para cumprir tabela. Internacional, Criciúma e depois Vitória, que vai servir para se despedir do Gabigol no Maracanã. Pré-temporada do Flamengo para 2025 definida, vai ser nos Estados Unidos novamente. O objetivo é novamente a internacionalização da marca, sobretudo pensando ali no ano do Super Mundial, né? O Flamengo vai ter esse Super Mundial no meio da temporada que vem. A participação no evento da FC Series estava no radar desde o início de ano, mas a parceria só foi oficializada nesta semana. Óbvio que questão eleitoral, por conta da eleição presidencial, isso também influencia demais para poder fechar toda a logística. Mas enfim, o departamento de futebol começou a programação da logística em solo americano, que se estenderá por 14 dias em janeiro, tá bom? Começa no dia 10 de janeiro, então, portanto, deve ir até o dia 24 de janeiro. Enquanto isso, outros jogadores ficarão no Rio de Janeiro para a disputa do início do Campeonato Carioca. Foi como aconteceu nessa temporada, inclusive. E eu sou até a favor do Flamengo jogar vários jogos do Campeonato Carioca fora do Rio de Janeiro, que é uma forma de você dar a oportunidade dos torcedores que não têm muitas chances
de assistir a um jogo in loco do Flamengo, ter essa oportunidade, como aconteceu esse ano. Independentemente se seja time principal, time sub-20, a gente viu recentemente aí que o sub-20 do Flamengo esteve no Acre. Foi uma festa linda, maravilhosa dos rubro-negros por lá. Por quê? Porque eles não têm muito acesso. E quando a delegação rubro-negra vai para um lugar como esse, a tendência é que bombe de verdade o estádio. Eu estava lendo aqui um tweet da Mônica, lá do Coluna do Fly, e ela botou o seguinte: o campeão do Brasileirão 2024 receberá a premiação de 48,1 milhões de reais ao final da disputa. Já o vice-campeão ganhará 45,7 milhões de reais, enquanto o terceiro colocado terá a premiação de 43,3 milhões de reais. Caso finalize na posição que está hoje, quinto lugar, o Flamengo vai ganhar 38 milhões de reais. Ou seja, com 3 jogos a cumprir, a equipe de Felipe Luiz certamente ainda tentará melhorar a posição na tabela. Vale destacar que para atingir a meta orçamentária estipulada pelo clube no início do ano, o Flamengo precisa terminar vice-líder do torneio nacional. Fica aí uma curiosidade sobre bonificação. Lembrando que a Adidas, patrocinadora do Flamengo, também dá uma bonificação ao clube, dependendo ali da colocação. Vamos para os assuntos que eu considero mais importantes para o vídeo de agora. Mercado da bola. O jornalista Júlio Miguel Neto soltou a seguinte notícia: o meia-campista do Flamengo, Gerson, pode estar próximo de uma transferência para a Inglaterra. De acordo com a apuração da nossa equipe, o Liverpool está interessado no jogador e planeja oferecer, no mínimo, 25 milhões de euros na próxima janela de transferência. Enquanto isso, o Flamengo busca proteger seu capitão e já negocia a renovação de contrato, que atualmente é válido até o final de 2027. Eu não tenho essa informação, repito, é uma informação do Júlio Miguel Neto. Confesso que me chama a atenção, e vai me chamar a atenção se um clube grande da Europa como o Liverpool chegar e fazer uma proposta para o Gerson, embora o Gerson esteja comendo a bola. Para mim é o melhor jogador do futebol brasileiro no momento, titular na seleção brasileira, não podemos esquecer isso, mas é um jogador que já foi para a Europa 2 vezes, está com uma idade avançada. Eu não acredito num clube fazendo um investimento tão alto, mas, repito, é uma informação do jornalista aí, do companheiro Júlio Miguel Neto. Outro jogador que pode ir para a Europa, segundo a RTI Sport, é o Lohan, pode ir para o Chelsea. Segundo esse veículo, Chelsea da Inglaterra está monitorando de perto a contratação de Lohan, promessa do Flamengo. Recentemente, o jovem renovou seu contrato com o rubro-negro até o final de 2029, com multa rescisória de 100 milhões de euros, aproximadamente 600 milhões de reais. Gente, isso aí eu cravo. Duvido o Chelsea fazer uma contratação do Lohan nesse momento. O Lohan está muito em baixa. Inclusive, o Lohan já até saiu de férias, porque vai voltar antes para poder disputar o Campeonato Carioca. Isso quer dizer que ele provavelmente não estará, pelo menos essa é a programação inicial, não estará com a delegação lá nos Estados Unidos fazendo a pré-temporada. E eu espero que seja o técnico Felipe Luiz, né? O bom trabalho que ele vem fazendo, independentemente de quem vença a eleição, o Felipe Luiz tem que continuar. Mas o Lohan acho pouco provável estar na mira do Chelsea nesse momento. O Chelsea já fez um investimento altíssimo aí pelo Estevão no Palmeiras, que está jogando muita bola também. Ainda mercado da bola, Flamengo entrou na disputa pela contratação de Eric Pulga, atacante do Ceará. Com a lesão de Pedro e a possível saída de Gabigol, o rubro-negro passou... Possível saída não, e a saída de Gabigol, né? O rubro-negro passou a monitorar de perto o jogador, que também está na mira de Corinthians e Palmeiras. Pulga encerrou a Série B como artilheiro, marcando 13 gols. Isso aí é mais uma notícia do RTI Sport. Não tenho essa informação. E não acho jogador para vestir a camisa do Flamengo. Aí já é a minha opinião, tá? Não acho que seja jogador para vestir a camisa do Flamengo. Acho que o Flamengo tem que pensar mais alto. Não sei se vocês concordam comigo. Entendo que deve ter feito, de fato, uma boa Série B, sendo artilheiro. Mas o Flamengo hoje está, como diz o Bruno Henrique, em outro patamar. Não é qualquer jogador que pode vestir a camisa do Flamengo. Último assunto aqui é a despedida de Gabigol do Flamengo, marcada dia 8 de dezembro contra o Vitória no Maracanã. A diretoria vai fazer uma série de ações ali para se despedir do Gabigol, que para mim é ídolo sim, continua sendo ídolo. Se você não considera mais o Gabigol ídolo, eu respeito, até porque idolatria é algo muito pessoal. Eu nunca critico ninguém
Se uma pessoa diz, o meu ídolo, esse jogador é meu ídolo, eu não critico, cara. O jogador pode ter feito algo que para essa pessoa é extremamente importante, sabe? Eu considero o Renato Abreu muito ídolo do Flamengo. E eu não vejo muita gente dando essa moral toda que eu dou ao Renato Abreu. Acho que o Léo Moura não é mais ídolo. Isso é uma opinião minha. Por quê? Por conta de atitudes. E ponto, cara. E ponto. Agora, tem gente que é considerado ídolo pelo que faz dentro de campo, pelo que faz fora de campo, ou pelos dois. E tem gente que deixa de considerar tal pessoa pelo que faz fora de campo, como o Gabigol. O Gabigol vestiu a camisa do Corinthians, enfim, uma série de fatores aí, de ações do Gabigol, de postura do Gabigol, que o torcedor não gostou. Mas eu acho que o torcedor que considera o Gabigol ídolo, ele tem que ter a oportunidade de se despedir desse jogador que tanto fez com a camisa do Flamengo e será no dia 8 de dezembro. Ingressos e copos desse jogo terão o rosto do atacante. Nas arquibancadas, 3 bandeiras para o mosaico estão sendo produzidos com momentos marcantes, segundo o GE aqui. Além disso, a ideia é que as taças com as 3 conquistas do ídolo também sejam expostas no gramado Maracanã. Algo bem parecido que aconteceu na despedida do ex-camisa 10, Diego Ribas. Então, eu acho digno, sim, eu acho que está certo, tem que se despedir do jogador que foi muito importante para o Flamengo. E você? Acha que não tem que ter despedida? Quero a sua opinião. E eu falei para vocês, não vai renovar. Teve gente dizendo que ia renovar. O Flamengo já começou a planejar sua próxima temporada, com a missão de manter a competitividade e preencher algumas lacunas importantes no elenco. Entre os desafios para 2025, um dos principais será substituir Gabigol, ídolo rubro-negro, que está de saída após não aceitar a proposta de renovação por apenas mais uma temporada. A busca por um atacante com características diferentes das de Pedro, que atualmente é o principal centroavante do clube, já está em andamento. O objetivo da comissão técnica, liderada por Felipe Luiz, é encontrar um jogador que não apenas dispute a posição com Pedro, mas que também tenha a flexibilidade de atuar ao lado dele, ampliando as opções táticas do time. Para essa tarefa, a diretoria, caso permaneça no comando após a eleição de dezembro, aposta na estabilidade do elenco, que é considerado um dos mais fortes do futebol brasileiro. A ideia é fazer contratações pontuais, apenas para substituir eventuais saídas. Além disso, o time ganhará reforços internos com a volta de Pedro, Everton, Cebolinha e Vina, que estão se recuperando de lesões graves e devem retornar aos gramados em 2025. Com esse cenário, o Flamengo projeta um ano de consolidação, buscando manter a base que trouxe títulos importantes em 2024, como o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil. O mercado já começou a se agitar, com empresários oferecendo diversos nomes para o ataque rubro-negro. No entanto, o Flamengo ainda está em fase de mapeamento e só deve iniciar negociações após o término da temporada. Isso porque o clube vive um período de transição política, com as eleições marcadas para 9 de dezembro. Luiz Eduardo Batista, o BAP, Maurício Gomes de Matos e Rodrigo Donchey disputam o pleito que definirá o próximo presidente rubro-negro pelos próximos 3 anos. A nova gestão terá papel fundamental nas decisões relacionadas a contratações e possíveis vendas de jogadores. Falando em saídas, além de Gabigol, outras mudanças no elenco não estão descartadas. Davi Luiz, por exemplo, está em fim de contrato e ainda não houve definição sobre sua permanência. Além disso, jogadores valorizados no mercado, como Wesley e Fabrício Bruno, podem ser negociados, considerando que quase deixaram o clube em 2024. Outra questão envolve Lohan, a joia da base, que atrai olhares de grandes clubes internacionais. Apesar dessas possibilidades, a ideia da atual diretoria é evitar ao máximo a perda de peças importantes, garantindo a continuidade do grupo em 2025. Por enquanto, o Flamengo ainda tem compromissos para encerrar a temporada 2024. Com 3 jogos restantes no Campeonato Brasileiro, o time enfrenta Internacional e Vitória no Maracanã e fecha sua participação contra o Criciúma, fora de casa. Já sem chances de título, o rubro-negro ocupa a 5ª colocação, com 63 pontos, mas já tem vaga garantida na fase de grupos da Libertadores de 2025, graças ao título da Copa do Brasil. O momento agora é de encerrar o ano com dignidade, fortalecer os laços do elenco e planejar um futuro ambicioso para manter o Flamengo entre os grandes protagonistas do futebol sul-americano.